Boa tarde, Brasil! Boa semana, gente! Que a gente tenha uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de alegrias, coisas boas, né? Que é isso que a gente precisa. Então, começando aqui na Rede Brasil Tarde Top da semana, eu deixo aí para vocês, ó, muita energia. E já também, hoje, o WhatsApp não tá funcionando, então não adianta. Não vou nem liberar, então, porque deu um probleminha técnico aqui, mas a partir de amanhã, com certeza, tudo funcionando bem. Mas, mande depois a sua opinião, o que aconteceu, o que você gostou, o que não gostou do programa. Pode mandar no direct, tá bom? Combinado? Tá? Que é o Tarde Top, tá? Então tá aí, por exemplo, o nosso Insta, vocês podem mandar lá. Mas, olha só, vou falar dos convidados, mas antes... Corta pra mesa. Olha que mesa linda, alegria em confeitar. Com a chefe confeiteira Dani. Já já a gente vai lhe mostrar aquela mesa deliciosa da Dani, viu, gente? Uma pauta muito interessante, atenção, todo mundo fica falando, morar nos Estados Unidos deve ser muito difícil, o que é preciso? Tem que ficar lá não sei quantos anos, casar com um americano, esperar mais não sei quantos anos. Pois é. O doutor Vinícius Bicalho, advogado especialista em imigração, vai nos contar qual o segredo, tá? Para morar nos Estados Unidos de uma forma legalizada e ainda atuar na sua profissão. Combinado? Tem dúvidas? Eu vou tentar esclarecer ao máximo. Eu vou deduzir, imaginar o que você gostaria de perguntar e vou esclarecer ao máximo. Combinado? Olha só. Ivone Neri Artesã, aquele cantinho do artesanato que eu amo, viu, gente? É um dos momentos que eu mais gosto no programa, gosto muito, porque assim, a gente sempre traz os grandes artesãos desse país para poder ajudar, orientar, explicar, trazer uma técnica nova, né? E você que já é artesão, que está começando, está pensando, já vai aprendendo. Então deixa um bloco aí com a caneta no papel ou o celular na mão, que você vai e fotografa na hora para saber o passo a passo. E também... Roda de mulheres, vamos começar a semana esquentando com elas. A delegada Raquel Galinatti, a doutora Celeste Leite, que é promotora de justiça, e a Débora Lima, professora de defesa pessoal. Vamos falar das mulheres no tatame. Aprenda e o porquê que é importante a defesa pessoal. Combinado? O programa começou? Vem comigo. Vamos lá. Ei, Dani, tudo bom, sua linda? Tudo, e com você, Nani? Eu tô ótima, começando a semana sempre alegre. Oba! Maravilhosa. Olha só, vou falar um pouquinho de você, sempre a gente fala dos convidados, para quem está em casa conhecer os nossos convidados. Claro. E olha só, alegria em confeitar, a chefe confeiteira Dani sempre gostou de fazer doces para os amigos, família e nas reuniões da igreja, até que começou a ver também como renda, né, uma renda a mais, tá bom? E aí ficou dividida entre dois trabalhos, departamento pessoal e confeitaria. E hoje ela é uma das maiores paixões dela, é o quê? Confeitaria. Seja verdade, viu? Muito obrigada. Maravilhosa. Nós vamos mostrar os seus doces. A câmera vai mostrar e você explica o que é para quem está em casa assistindo poder saber. Perfeito. Vamos lá? Então, ó, esse daqui é o bolo clássico, né? Que é o quê? É o abacaxi com coco, que é uma delícia. E ele vem com um diferencial, que ele vem com chocolate branco belga. Então, bem misturado. Fica uma sensação... fantástico esse bolo, né? Fantástico. E na boca, olha, é só sabor. É só sabor, adoro. Abacaxi é muito bom. Muito bom mesmo. E esse daqui, como a gente está chegando na época de festa junina, tudo, então nada mais é do que o famoso brigadeiro de milho com goiabada. Ah, que fofinho. Gostei. Esse daqui é o... Esse aqui, deixa eu ver. Ah, sim. Esse daqui é o nosso tradicional, né? Que é o nosso beijinho. Ah, mas ele tá diferente, ele tá mais moreninho, né? Tá mais moreninho porque ele tem aí uma técnica secreta que eu coloco nele para ele ficar bem diferenciado. E um beijo mais caliente. Com certeza. Esse aí. Esse daqui que a gente estava vendo aqui, ó, logo ali, a gente vai ter um brigadeiro de nozes, um requinte a mais na mesa. Nossa, sempre é ótimo, né? Totalmente diferenciado. E o nosso clássico... o mês junino. Sim, o nosso bolo de milho, aquele bem da vovó, sabe? Que você corta e você lembra de uma situação afetiva, é o bolo de milho. Todo mundo ama bolo de milho também, né? É o clássico. O nosso brigadeiro de paçoca, que é uma delícia, bem diferenciado também porque ele é caramelizado. Então, é bem diferente, ele fica surreal mesmo no paladar. E também nós temos o nosso tradicional, que é o nosso brigadeiro, porque não pode faltar nenhuma festa do brigadeiro, não é verdade? Brigadeiro é paixão nacional, né? Paixão nacional total. E dessas delícias que tem aqui, qual o carro-chefe? Meu carro-chefe que sai bastante é o brigadeiro e o beijinho. Você acredita? Beijinho, ele sai muito. As pessoas, literalmente, quando perguntam pelo brigadeiro, já me pedem diretamente o beijinho. Costume, né? É uma coisa
Virou um costume mesmo. Eu adoro. E quanto tempo tem? Então, que eu tô pegando firme mesmo, aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. E agora, você tá atendendo só através do Insta, do WhatsApp, ou tem um espaço físico? Então, até o momento eu não tenho espaço físico. Então, eu só atendo pelo Insta e também pelo nosso WhatsApp. Qual é o Insta? O Insta é @alegria em confeitar. Vamos mostrar, diretor. Imagina a tela aqui. Isso, exatamente. E também faço bolos Olha que bolo artísticos. lindo. Sim. Ela. Os docinhos finos também tem. Tem também os bolos personalizados, né, que pedem com os topos. Tem ovos de Páscoa, enfim. Doces para todos os sabores. Nossa, Uhum. aniversário, né? Bastante bolo de aniversário. As pessoas pedem muito. E às vezes bolo pequeno, viu, Nani? De 1 quilo. Às vezes é legal levar um bolo decorado pequeno mesmo e colocar outros bolos de sabores, Isso. né? De corte. Porque assim, às vezes o bolo ele não ficou só para aniversário, ele virou uma sobremesa. Então, Me diga uma coisa, quanto tempo antes você tem que fazer pedido quando quer fazer uma festa? olha, por gentileza, eu peço pelo menos 2 dias antes. Pelo menos? Pelo menos 2 dias antes eu já consigo produzir ali aquela festa maravilhosa. Você fica onde? Você entrega até quantos quilômetros da sua área? Então, eu fico em Santo André, no ABC Sim. Paulista. Você entrega aqui em São Paulo também, na Grande São Paulo? Na Grande São Paulo, aí eu teria que ver exatamente a localização. Mas no ABC é mais garantido que eu faço a entrega. Tá Quer bom? deixar algum telefone? Quero sim. Com o DDD 11 196505 3419, você me encontra com as minhas delícias para você. 96505 3419. Maravilhosa. Seja bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada, meu amor. Maravilhosa. Fica à vontade aqui, porque antes eu vou perguntar para você, gente, a semana está começando, mas tem muita gente que está com muita pressa precisando da nossa ajuda. Aí eu paro para perguntar para vocês, vocês já fizeram alguma doação para o Hospital Frei Galvão? Se não fez, gente, por favor, doe um Pix, não importa o valor. Eu sei que sempre fica meio, as pessoas falam, é chato ficar pedindo. Não. São famílias e famílias e famílias e famílias e famílias necessitando da nossa ajuda por uma causa muito nobre e séria, que é um hospital, gente. Onde eles ajudam, né? Olha só, é maternidade, tá? Faz oncologia, faz hemodiálise. É um hospital há mais de 80 anos que existe e que é filantrópico. Significa que não tem ajuda nem do Estado nem do governo. Então, é o povo ajudando o povo. Então, neste momento, muitas famílias precisam da nossa ajuda. Olha só. Conheço o trabalho Com mais de deles. 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Viu, gente? É muito, 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 muito importante a nossa ajuda nesse momento. Então, por favor, façam um Pix, não importa o valor, né? Doe amor. E agora, vamos lá, Brasil. Eu tive uma ideia aqui, vamos ver se meu diretor concorda, vocês podem mandar uma pergunta, né, no direct do Tarde Top. Entra aí no Insta do Tarde Top e manda lá no direct, Tarde Top.
tá? Porque agora a gente vai falar com ele. Olha só, é possível morar nos Estados Unidos de uma forma legalizada, tá? E ainda atuar na profissão? Doutor Vinícius Bicalho, advogado, seja bem-vindo. Olá, Tudo bom? Nani. Um prazer enorme estar aqui. Totalmente possível. Agora vai contando pra gente, por favor, o segredo, né? Eu sei que todo mundo, né? Muita gente sonha em morar nos Estados Unidos, quer trabalhar, quer estudar. Mas qual é a realidade hoje? Sim, na verdade, ao longo do tempo, nós tivemos um incremento de vistos nos Estados Unidos. Hoje nós temos 187 tipos de vistos. 187? Exatamente. Que começa desde o visto de turismo até o visto de investimento, passando por visto de trabalho, vistos familiares. Então, o perfil do imigrante também mudou. Antes, o perfil do imigrante era aquele imigrante que não teve sucesso no Brasil e tentava buscar a sorte na América. Hoje, o que nós temos são profissionais qualificados, bem formados no Brasil e que desejam dar continuidade da sua carreira na América. Então, nós temos casos de advogado, médicos, enfermeiros, dentistas, contadores, administradores, na verdade, todas as áreas. Existe um princípio americano onde a América quer ter os grandes profissionais. E assim o governo americano faz para atrair as grandes mentes Mas aos e aí, Estados Unidos. como que funciona, por exemplo? Eu sei que tem um visto artístico também. Sim, os vistos de habilidades, eles se dividem em vistos de habilidades excepcionais, que são os profissionais, os meros mortais, e habilidades extraordinárias, que normalmente são as pessoas das artes e dos esportes. Então a gente tem vários casos, tanto de profissionais liberais, empresários, como atletas, atrizes, cantores, que são pessoas que querem dar continuidade à sua carreira. Né? Exatamente. E é muito difícil? O que é preciso? O que é preciso, primeiro, é que seja um sonho da família. Eu percebo que existe uma fragilidade quando é de uma pessoa só. A partir daí, é ter toda a documentação necessária para comprovar os feitos da carreira e ter um bom profissional para dar continuidade a esse processo. Eu até estava levantando uma estatística quando eu aguardava para entrar aqui no estúdio. Existem 200 advogados brasileiros que são licenciados nos Estados Unidos. Então, no universo de 1.300.000 advogados que nós temos no Brasil, existem 200 profissionais que são qualificados para te ajudar. 200 profissionais? 200 profissionais, exatamente. E uma pessoa que quer, então, conseguir esse visto, procurando a ajuda de um advogado, qual é o passo a passo? Ter a documentação, buscar Quais são as documentações? documentos que comprovem os méritos da sua carreira. Se for uma carreira acadêmica, vão ser diplomas, certificados históricos. Se for uma carreira artística, nós vamos ter que buscar na imprensa onde teve a divulgação dos feitos dessa carreira. A partir daí, nos Estados Unidos, eles sempre exigem os seus planos na América. Como que você vai dar continuidade à sua carreira na América? Eu brinco que um resumo bem curto aqui do processo é comprovar que as suas experiências passadas te qualificam para os planos futuros. E um outro ponto que é fundamental em todo pleito imigratório são as cartas de recomendações. E aqui no Brasil, eu percebo que o brasileiro tem muito receio de dar essa carta. Ele fala, recomendo fulano de tal pelos bons serviços prestados. Na América não é nada disso. Seria a pessoa contando a história dela, quem ela é, até para dar um peso, como ela te conheceu e o que ela pode falar a seu respeito. Essa carta ela é fundamental, que o americano ele tem um entendimento jurídico que o que está ali é verdade. Até porque quem ousa falar mentira para uma autoridade americana comete um crime nos Estados Unidos que é conhecido como perjúrio, que não existe no Brasil. Mas essa carta tem um valor enorme. Então, você buscar pessoas que conhecem a sua trajetória profissional aqui no Brasil. Se você é brasileira, a sua carreira fez naturalmente no Brasil. Então, são pessoas que conhecem a sua carreira no seu país de origem ou onde você trabalhou. Existem brasileiros que trabalharam em mais de um país e contar essa história para os Estados Unidos de maneira única, mostrando que você é um profissional que vai para a América para somar e não subtrair. E aí você tenta tirar este visto que é o permanente. Como que funciona? Tem algum provisório antes? Como que funciona? Não, na verdade a gente faz uma aplicação. Já entra você tem duas direto. vias para o visto de residência permanente. Uma que a gente chama de processo consular, que é quando você aplica e aguarda o processo do Brasil. Só que existem pessoas que já estão nos Estados Unidos, ou a turismo, ou a estudo e querem permanecer. Aí existe uma outra via que chama ajuste de status. Nessa via nós podemos pegar uma autorização de trabalho provisória, mas o Green Card, que é a residência permanente legal, ele só é aprovado ao final do processo. Pessoas que adquirem um imóvel lá, existe isso ainda? Que antigamente tinha um X valor que se você investisse, na verdade, Nani, facilitava. Esse visto nunca existiu nos Estados Unidos. Eu sou licenciado em Portugal também. Em Portugal tem esse visto. Em Portugal tem? Exatamente. Então as pessoas confundem. Qual o valor do imóvel, uma vez que você adquire então? Em Portugal,
seria a partir de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Nos Estados Unidos existe um visto de investidor, mas que não é para compra de imóvel. É um visto que você teria que investir em um negócio que já está autorizado para esse tipo de investimento, que vai gerar 10 vagas de trabalho, e é um valor mínimo de 800 mil. Hoje, 800 mil dólares. Então, hoje, poucas pessoas fazem esse visto, porque a grande vantagem do visto, baseado na sua trajetória profissional, é que ele confere o Green Card e ele não exige investimento mínimo. Por exemplo, eu que sou apresentadora, o que eu deveria, vamos colocar no pessoal para a gente facilitar, no meu caso. Tem apartamento lá. Sim. E para conseguir, o que seria feito? Olha, o apartamento, eu falo o seguinte, ele não é algo que te confere o visto. É interessante porque um dá ponto de mais referência, elementos para que o governo americano avalie a qualidade da pessoa que deseja ingressar na América. No seu caso, seria buscar o histórico da sua carreira, desde o início, mostrando participações em novelas, teatros, programas, todas as campanhas publicitárias que você fez e demonstrar que você tem uma carreira rica e você pode dar continuidade na América. Nós temos casos de artistas, cantores... Os cantores estão fazendo muito exatamente. isso, né? No atual momento, eu tenho cases de sucesso de digital influencers, que a gente tem uma nova modalidade de divulgação, que são as pessoas que ganham notoriedade pela internet. E, naturalmente, essas pessoas podem colaborar nos Estados Unidos. E esse está sendo mais fácil? Eu brinco, Porque eu brinco o seguinte... Depende, vamos ver, a sorte... Exatamente, não existe visto fácil, mas quem tem uma trajetória profissional consolidada, as chances são muito grandes. E qual é o tempo que leva isso, doutor? Esse processo... processo... A gente dá todo esse processo, desse caminhar do início... Eu vou falar do início ao fim, porque as pessoas normalmente gostam de divulgar uma etapa que é onde você sabe que foi aprovado, mas ainda não pode ir. Esse visto ele leva em torno de 1 a 2 anos, porque nós temos uma taxa que nós pagamos nos Estados Unidos, que chama Premium Processing. É uma taxa que nós pagamos para que o processo passe na frente na fila. O governo americano fala, você está com pressa? Então me paga $2.500, que eu acelero um pouco o seu processo. Então quem paga essa taxa tem um prazo mais curto. Quem não paga O que é mais curto? Mais ou menos 1 ano entre a aprovação e a entrevista. E aí, você faz tudo com o advogado acompanhado por vocês, a gente faz todo esse andamento no Brasil e vai aqui mesmo? Todas as Tudo é feito entrevistas aqui? No de consulado? visto de imigrante que para Green Card, elas são feitas no consulado do Rio de Janeiro. Nós damos toda a orientação do Rio. Nós temos consulados em outras cidades, mas só o consulado do Rio faz as entrevistas de vistos de imigrante, que são de Green Card. Então, o que acontece? Nós fazemos toda a orientação, preparamos todo o processo, te orientamos para a entrevista, você vai lá, faz a entrevista e recebe o seu kit. E você, por exemplo, pode tentar o visto já com filhos ou você tenta o visto individual? Como que funciona? Olha só, ótima pergunta, Nani, porque o visto, a trajetória é individual, independente de quem seja o seu marido, o seu filho. Mas sendo aprovado, o Green Card ele é extensivo ao cônjuge e aos filhos menores de 21 anos, solteiros. Então, os seus filhos que são menores de 21 anos também terão um Green Card que a partir do momento da emissão é completamente independente do seu. Ou seja, você pode resolver voltar, mas ele pode ficar lá. Que bom, né? E nesse período, quando você consegue esse visto, tem esse período de transição ou ele já é definitivo? Na verdade, ele já é definitivo. Então, você já recebe um Green Card que é definitivo. Ele tem uma validade de 10 anos, mas não é que você precisa ficar lá por 10 anos. Você, a cada 10 anos, tem que renovar o cartão. Não tem nenhum procedimento de maior complexidade. E depois de 5 anos como portador de Green Card, você pode requerer a cidadania americana. Ah, depois de 5 anos? Sim. E o que facilita o Green Card lá? Na verdade, as pessoas entenderem quem está vendo. O Green Card você tem basicamente todos os direitos de um cidadão americano, com exceção de 3. Você não pode votar, você não tem o serviço militar obrigatório e se você cometer um crime muito grave, você pode ser deportado. Mas você passa a ter crédito como americano, tributariamente tratado como americano. Então você passa a ter uma série de benefícios que o país te oferece. Por quê? Nós estamos falando da maior economia do mundo, né? E as obrigações? A partir do momento que você tem o Green Card? Você passa a ter obrigações fiscais nos Estados Unidos, ou seja, você tem que declarar o seu imposto nos Estados Unidos. Mas tem um ponto que é muito importante de falar, as pessoas falam, você vai ser tributado. Não é assim, porque Brasil e Estados Unidos são países que adotam o princípio da reciprocidade tributária, ou seja, os impostos federais de um país você compensa no outro. Você pode pagar algum eventual saldo remanescente. O que mais hoje que as pessoas mais ficam na dúvida quando procuram o escritório? Na verdade, a gente percebe que a grande busca pelo escritório por insatisfação com relação à questão de segurança, né? A gente percebe que o que as famílias buscam... É segurança. É segurança. E isso exatamente. Tem muito lá. Na verdade, tem muito. Eu até brinco, eu gosto de contar um episódio.
Quando eu me mudei, minha filha era muito pequena. Eu pedi que ela gravasse um vídeo para minha mãe, que na época era viva. E eu achei que ela ia falar da Disney, eu moro em Orlando, dos eletrônicos, brinquedos, enfim. E ela falou, vovó, eu gosto de morar aqui porque eu posso passear com o meu cachorro sem ninguém me vigiando. Então, assim, o legal de morar lá é exatamente isso, a liberdade que você tem nas pequenas coisas, que infelizmente isso é um problema grave que nós temos no nosso país. Todo mundo fica procurando mais Miami, mas Orlando é uma delícia, né? Pois é, são duas cidades fantásticas. Miami é aquela pegada mais urbana, mas para quem tem família, principalmente criança e adolescente, Orlando é uma cidade espetacular. E Orlando não é só parque, né? Não é só parque, tem uma vida maravilhosa lá. E me diga uma coisa aqui também, para conseguir o Green Card tem que ter direito, né? Esse pode estender, mas você faz primeiro o seu, isso só estende. Mas se tiver filhos maiores, por exemplo, quiser tentar esse visto família... Sim, no próprio pedido você já indica o seu núcleo familiar. Quando o filho é maior de 21 anos, ou ele tem que fazer um processo dele, ou ele tem que aguardar a cidadania. Tá. Porque quando você for cidadã americana, aí sim você pode patrocinar o seu filho, os seus pais. Ou seja, eu falo que o cidadão americano ele se torna um gerador de green card. Então, o filho maior é um caminho um pouco mais longo, mas também existe saída para isso. E muitas pessoas tentam e muitos vistos são negados também, né? Green card. Na verdade, existem negativos. O que nós fazemos no escritório, a gente tem um questionário, que é uma triagem inicial, onde nós fazemos avaliação imigratória. O que eles olham muito, hein? Na verdade, existem algumas questões que são objetivas do visto e outras questões relativas à qualidade e à admissibilidade. Se a pessoa tem algum envolvimento com tráfico de droga, lavagem de dinheiro, isso aí é um ponto determinante para a aprovação ou não do visto. E o que pode ajudar? O que pode ajudar, além de você ter uma vida pregressa, correta, é você comprovar que você é um imigrante que está indo para os Estados Unidos para somar. Porque a América quer o imigrante que soma, não que subtrai. Mas tem essa coisa também de já ter em vista algum trabalho, alguma coisa assim lá, ou não? Existem vistos que você já tem uma oferta de emprego. Então, é um visto que você já chega com trabalho. Mas os vistos de habilidades não tem isso. Porque o digital, ele é uma coisa que pode fazer aqui, pode fazer lá. E isso é interessante porque existem algumas estatísticas nos Estados Unidos que são importantes. Né? Sim, 25% dos empreendedores nos Estados Unidos são imigrantes. E as pessoas muitas vezes, Nani, imaginam que é o subemprego. E não é. Na verdade, nós temos profissionais conceituados e bem posicionados em todas as áreas. E eu peguei a última relação dos 500 maiores milionários da Forbes, 45% são imigrantes. Então, a imigração ela é benéfica para a América. Ao contrário do que muitos tentam falar, existem vários estudos que comprovam que o imigrante comete menos crime, o imigrante empreende mais e o imigrante agrega valor à economia americana. Então, por isso, os Estados Unidos é um país tão aberto para o imigrante. Adorei. Eu também. Adorei. Como que nós encontramos você nas redes sociais? O meu Instagram é Vini Bicalho. Ele ali? Aí tem a foto da minha família, lindíssima. Vini Bicalho. Tem algum telefone que você queria deixar? Sim, nós temos o telefone de contato do escritório no Brasil, que fica em Belo Horizonte, que é 31 3291 2959, e o nosso site, que é bicalho.com. Lá tem todas as informações. Obrigada, viu? Tem muito mineiro que conseguiu? Muito mineiro. Porque teve um tempo atrás que negavam demais para os mineiros, hein? Pois é. Na verdade, na região de Valadares, a gente tem essa primeira leva de imigrante, então existe essa imagem de Minas. Governadores, né? Governador Valadares, exatamente. Meu Deus, é minha terra, viu, gente? Tô falando que eu sou de lá, tá? Não vem ninguém querer criticar, não. Minha terra. Nós mineiros podemos tem falar muito mal. Parente lá. Nós podemos falar, né? Nossa Nós terra. adoramos lá, né? Tá certo. Obrigada, viu, muito querido? Obrigado, querido. Fica comigo, nós vamos pro intervalo comercial. Um minutinho só, não saiu daí, porque tem muito mais para você que não tá de top.